Não tem como entrar sério. Quase mataram a cobra. Coitada, Judite. Ai, ai. William, fica quietinho agora que o pai vai chamar agora. Presta atenção. Aqui com a gente você aprende. Eu tento nas minhas matérias sempre levar uma mensagem, um alerta, para dar uma sacudida em você. Vocês lembram do Asa Branca, o maior locutor de rodeio de todos os tempos? É esse. Asa Branca ganhou muito dinheiro. Depois do Zé do Prato foi ele. Só que hoje, longe da fama, das arenas, das mulheres e do rodeio, Asa Branca está doente. Uma história que vai motivar você do começo ao fim. Olha só o que a vida, e presta atenção, porque vale para você, para mim, para todos. Asa Branca, a realidade balança. Uma reportagem no mais absoluto silêncio. Hoje eu vou contar a história daquele que foi considerado um dos maiores nomes do rodeio brasileiro. Respeitado e conhecido até fora do Brasil. O silêncio dessa arena, o silêncio desse palco. Por esse chão, Francisco passa. Daqui a pouco, peões, estrelas do rodeio do Brasil vão circular, pular em cima de touros e tentar ganhar os melhores prêmios. O Brasil é conhecido no mundo porque nós temos os melhores peões, montadores. O rodeio no Brasil é conhecido em todo o mundo. As grandes estrelas, claro, os peões. Aqueles que montam em touros bravos, bois valentes, indomáveis. Estrelas do rodeio que buscam ficar da noite para o dia, conhecidos, ricos, alguns até milionários, porque nós tivemos verdadeiras lendas que ficaram milionárias nos rodeios e nas arenas de todo o Brasil. Eu nunca comecei uma reportagem em silêncio como essa. A partir de agora, o Balanço Geral vai contar a história inacreditável e a grande virada de vida de um dos grandes astros da arena do rodeio do Brasil. A partir de agora, a história que ninguém conhece. A partir de agora, a história que ficou escondida há pelo menos 8 anos. A partir de agora, a história que está distante. Começa agora a história do maior narrador de rodeios do Brasil. Abriu a porteira, vai embora, Marinho, dá as duas, espora aí, escuta, menina, cadê as palmas, meu povo, olha só, que coisa linda, sacudiu o galho do menino, espora, Marinho, pode pegar. Quem já não ouviu e se emocionou com uma das maiores vozes do rodeio do Brasil? Uma voz que hoje está calada, mas que na década de 80 e 90 balançou arenas de todo o Brasil. Homenagem Asa Branca. Vai de novo, que eu vou montar de novo. Põe um lá e põe um pra mim que agora esquentou o sangue, 9 horas. Valdemar Rui dos Santos. Falou Valdemar Rui dos Santos, ninguém conhece. Um dos grandes locutores de rodeios do Brasil, o nosso Asa Branca. Geraldo, por que Asa Branca? Olha, eu tô com 42 anos, o pessoal da minha faixa vai lembrar bem, porque quando a gente ia nos rodeios, né? Aliás, esse cara marcou os rodeios do Brasil, a forma dele narrar, o jeito que ele chegava aqui, inclusive me emociona demais.
Só que hoje o Asa Branca está muito doente, esquecido pelos amigos e com duas doenças muito graves ao ser humano. Há 8 anos ele descobriu uma grave doença que quase o matou. Consequentemente, uma outra doença física o atacou e hoje o Asa, ele não está mais nos rodeios. Está longe, não consegue mais narrar, quase perdeu a voz. O estado de saúde de Asa Branca hoje é muito debilitado, correndo risco, inclusive, de morte. Abandonado pelos amigos, porque tudo isso aqui é uma ilusão, o rodeio, o palco, as luzes, como televisão também é ilusão. Eu me lembro quando eu era pequeno, que eu já ouvi o Zé do Prato, 2 grandes nomes do rodeio brasileiro. Você se lembra, o Zé do Prato, né? Aquele negro magrinho, ele era todo magrinho. Mas o Zé do Prato foi o grande nome do rodeio brasileiro. O precursor, ele foi o pai de todos, o cara que começou. Zé do Prato, que saudade de você. Senhores cavaleiros, os senhores sabem muito bem, esse negão Zé do Prato, antes de começar a festa, eu sou amigo de vocês. Começando a festa, eu sou funcionário dessa comissão. Saudade, saudade, saudade. Tudo começou com o Zé do Prato, aquele menino pobre que, vendo cavalos e bois, falou, nossa, um cara que vai narrar boi pulando, que loucura. Imagine isso na década de 70, que Zé do Prato é isso aí, né? Imagina isso. Naquela época, espera um pouquinho, um cara narrar boi pulando, cavalo. Isso não tem futuro. Mas depois do Zé do Prato, a última vez que eu fazia rádio em Americana, e eu cruzei com o Zé do Prato. Era moleque, estava com 2 anos de rádio. Me emocionei, meu ídolo perto. Depois, outros começaram, Zé do Prato começou a ser imitado. E o nosso Valdemar Rui dos Santos, conhecido como Asa Branca, hoje com 51 anos de idade, começou sua carreira no ano de 1984. Como que ele começou? Ele sempre foi, ele é de uma cidade do lado da minha. O Asa, tá? Ele é de uma cidade, o Asa é de uma cidade bem perto de São José do Rio Preto. Bem perto. Uma cidade hoje que deve estar... Tem quanto hoje, hein? Turiúba tem quanto hoje, hein? 50 mil, vai. É Turiúba. Bem do lado, vem cá, de São José. Dá uns 570 quilômetros. Dá uns 570 quilômetros. É lá do interior, lá da minha terra. O Asa Branca nasceu lá em Turiúba. Oh, balança aquele interiorzão. E sempre gostava de cavalo, porque era de sítio e tal. Aquela coisa toda. Só que o Asa, ele começou aqui, ó. O Asa, aqui, ó, vem cá, Chico, desse lado aqui você. O Asa começou aqui. Porque ele não começou como narrador de rodeio. O Rui, o nosso Asa Branca, ele começou aqui. Agora não tem os bois, eu estou aqui em Itapecerica, tá certo? Tá tendo um rodeio aqui, balançou o final de semana. O Asa começou aqui. Subia aqui, montando em bois. Eu vou jogar o chapéu pro lado melhor hoje, hein? Vamos ver! Vamos prosseguir! Até a calma, vamos! Só que aí um grave acidente aconteceu com a Asa Branca. Montando um desses bois bravos, que sai daqui, ó, todo doido aqui, ó, tudo aqui, ó. Ele se machucou. O boi acabou ferindo o Asa Branca, que inclusive foi machucado no peito e teve que parar. Mas aí, veja só o que é o destino. Ele sempre gostava de narrar, de brincar, porque o Zé do Prato, naquela época, aquela coisa toda, mandava, desmandava. Era o rei, Zé do Prato mandou pra caramba. E aí, o Rui, o Asa Branca, que não era conhecido como Asa Branca, o Valdemar, ele narrou. Ele brincava de narrar. E agora o boi tá por aqui, esse boi bravo é muito brabo. Será que o peão vai aguentar agora? Ih, caiu! Cadê o grito do povo? Segura, neguinho. Cadê o grito do povo? Tá torcendo pra você, garoto.
começou a brincar. Falou, será que um dia eu vou ser Zé do Prato? Porque quem narrava mesmo, o pai de todos é o nosso Zé. Repito, saudades, Zé do Prato. Tem gente que, vou falar uma besteira aqui pra você, tem gente que não podia morrer, né? Ou demorar pelo menos uns 100... Olha, Deus devia ter assim, olha, e tinha que ter gente que ia embora com 150 anos. Tá bom, agora, você é tão bom, você faz tanta falta que você vai morrer com 150 anos de idade. Mas foi embora cedo. E aí, o Asa Branca, que não era conhecido em nada, brincava de narrar, imitando o Zé do Prato, aquela coisa toda, papá. E imitava isso pros amigos. Um dia, num rodeio, lá no interior, faltou o locutor. O locutor faltou. Ó, e agora? Não tem quem? Vem cá comigo, Chico. Não tem quem vai narrar. Aquela coisa toda. Chama o Valdemar. Chama o Valdemar, ele brinca com a gente aqui, ó. Ele brinca com a gente aqui de narrar, ele narra bem, viu? Ah, mas o locutor aqui é profissional. O locutor aqui é profissional. E aí o locutor ficou doente, chamaram o Valdemar. E aí ele pegou o microfone, começou a narrar. E na hora que vira aquele vozeirão, porque o Asa tinha um vozeirão potente, grandão, quase 1,86 m. E aquele vozeirão, na hora que ele começou a narrar, porque o boi, que eu não sei o que. Todo mundo, olha, o cara narra bem. Nascia o nosso Asa Branca. Na falta de um locutor, ele soube aproveitar a oportunidade e nascia um dos maiores locutores de rodeio do Brasil, o nosso Asa Branca, que hoje está doente, na cama, esquecido e abandonado pelos amigos. Inclusive, ele ficou 71 dias internado, quase morreu. Já fez 6 cirurgias no cérebro, 6 cirurgias. Hoje ele pouco fala. Se reclusou, vive fechado. Começava o Asa Branca, isso em 1984. 2 anos depois ele começou a se aprimorar e aí começaram a chamar ele dos rodeios. Opa, o cara narra bem, rapaz. O cara narra bem, precisa de um nome. Vai falar Valdemar Rui dos Santos. E agora? Não. Geraldo, por que Asa Branca? Você vai saber ainda hoje. E nessa reportagem, você vai ver como está o Asa Branca. O cara que balançou as arenas do Brasil. A estrela das arenas do Brasil. E aí, 2 anos se passaram, ele começou a se profissionalizar. Por quê? Todo mundo começou a chamar ele. De tão bom que ele era, o negócio que era uma brincadeira, aí começou a cobrar. Ganhou muito dinheiro. Asa Branca, o que o Zé do Prato não ganhou, o Asa Branca ganhou. Cada apresentação, 30, dinheiro de hoje, 40 mil reais ou mais. Até carro, davam um carro zero pra ele. Ano de 1986, olha só o que aconteceu. Ele falou, vou lá pros States, foi pra Nova York. Olha só a cabeça do cara no ano de 1986, 2 anos depois, ele foi pra Nova York pra estudar rodeio, que tava tendo uma feira de rodeio. Porque o rodeio lá fora já vem há muito tempo, aquela coisa profissional. O rodeio naquela época não era tão profissional como é hoje. Muito bem, ele foi pra lá. 2 anos depois, no ano de 1986, o que aconteceu? O Asa Branca retornou e aí foi a sua glória. Por quê? Ele voltou narrando muito melhor, muito mais profissional, porque ele entrou em contato lá nos Estados Unidos com peões profissionais, narradores que falaram, olha Asa, faz assim, tem uma dicção assim na hora de falar, faz uma encenação, faz um teatro, igual a gente faz no balanço. O balanço geral ficou essa coisa louca e vocês me assistem porque... né? Faz diferente, o diferente chama atenção e ele fez diferente na arena. E ele trouxe uma novidade. Sabe o que o Asa trouxe naquela época, de 1986? Vocês não vão nem imaginar. Isso aqui, ó. Abrem-se as porteiras para o início do espetáculo. Isso aqui, vocês estão vendo, é um microfone sem fio. Só que tá com o cubo aqui da Record. Mas tirando aqui, ó. Vou tirar, tá? Ó. Tirei o cubo, ó, isso aqui. Isso aqui na época não existia, porque era microfone nos rodeios. Era microfone com fio. Sabe aquele fio grande que ficava? Então o cara era meio tímido, né? O cara ficava, né? O cara ficava meio aqui narrando, ó. O cara ficava aqui. Porque não tinha pra onde ir. Então tinha uma cabininha. Então tinha uma cabine. E o cara ficava meio que pendurado aqui, né? Ficava meio pendurado aqui, ó. Deixa eu subir aqui, vê? Aqui, ó. Ficava meio pendurado aqui. E narrando.
É porque agora vou soltar o boi. Tá chegando agora o peão, ele é de Barretos. É o Vardemar que vem, ele tem 31 anos e tá concorrendo, entendeu? A minha mãe sempre me dizia, asa branca larga de bebê. Eu digo mãe viola, cachaça, boi Nelor, cavalo castanho, mulher bonita, só largo quando eu morrer. Só que ficava aqui, porque o fio não podia, você não podia, não tinha fio pra tudo isso aqui. E o Asa, vem cá. E o Asa foi pros Estados Unidos falar pra ele, ó. Agora inventaram um tal de microfone sem fio. Ele, what? What? What é o quê? Vou te ensinar. What? Falou, é. Ô Vardemar, isso aqui, ó, você pode falar longe, ó. Tá sem fio aqui, ó. Você pode rodar, olha aqui, você pode fazer isso aqui, pode vir aqui, você vai poder ir pro meio da arena, você vai falar, ei, segura, peão! Dá uma olhada aqui, ó, vai vendo aqui, ó. Olha o microfone sem fio, olha o microfone sem fio. E esse aqui ainda tem uns que vai de 600 metros. Quando ele viu o microfone sem fio, ele falou, não acredito, eu vou poder ir pro meio da arena. Falou, vai. Ele trouxe o microfone sem fio e foi o primeiro cara que trouxe o microfone sem fio aqui. Quando ele se apresentou aqui, um microfone desse, até nós, as caipiradas, fala assim, esse cara tá dobrando. Que esse cara segurando esse microfone aí? Cadê o fio desse microfone? Larga de ser tonto, esse homem não tá falando não. Que é aquele microfone? Nem fio tem aquele microfone! Tá enganando nós! Era a chegada do microfone sem fio nos rodeios do Brasil. E ele inovou. Ele falou, pera um pouquinho. Ele começou a chegar de helicóptero. Ele foi o primeiro narrador de rodeio que chegava de helicóptero. Chegava um cara de helicóptero e ninguém sabia, né? Dá uma olhada. Que saudade. Asa Branca chegando de helicóptero. Olha só, balança, Asa. Galera do lado direito, cadê o visão aí? A galera dos camarotes também, cadê o grito? Quem é ele para ver não grito que eu quero escutar? Sou locutor de rodeio, falo o verso, faço qualquer esquema. Quero ouvir comigo o grito do povo mais bonito do Brasil. Não grito só quem é de Ipanema. Ei, bateu saudade, agora você lembrou, né? Geraldo, claro, que Asa Branca, o maior narrador. Então, o cara que narrava com o microfone sem fio, porque ninguém, o jeito dele narrar, e com o microfone sem fio ele chegava até o povo. Ele levava o rodeio para a arquibancada. Então você imagina aquele narrador todo bonitão chegar aqui. Vamos, galera, vamos agitar, eu quero todo mundo agora aqui, Barretos, balanço, Barretos, levanta! E o povo levantava. Era aquela festa. Ninguém narrava como ele. Depois de Zé do Prato, chegou a vez do Asa Branca fazer o nome, ganhou muito dinheiro. Chegava a apresentação que ele cobrava mais de 50 mil reais no dinheiro de hoje. Eu vou te falar, tinha apresentação no dinheiro de hoje que ele cobrava 50 mil reais por noite. Porque era a grande voz do rodeio, vozeirão. E tinha mesmo. Mas o tempo passou para todo mundo. E hoje eu venho contar uma triste história. E outra, né? Fez novela. Conviveu com artistas. Ajudou muita gente. Chegou até avião. Chegou a ter aeronave. Chegou a ter aeronave. Olha o que é a vida, isso serve para todos nós. Porque a vida, ela é feita de escolhas. E aquilo que nós fizermos hoje, o boleto vem para pagar amanhã ou depois da manhã. Você faz, não há problema. Mas a vida vem e fala, tá aqui o ônus e o bônus daquilo que nós fazemos. Passou-se o tempo, ele ganhou muito dinheiro, teve a primeira esposa, teve 4 filhos. O Asa nunca guardou dinheiro. Nunca, nunca. Olha, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, vem cá. Ele gastou demais, ele ganhou muito. Foi uma... Você sabe o que é ganhar muito? O cara ter aí no ano... Vamos lá. O cara ter no ano, em um ano, o cara fechar aí mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão por ano. Você ganha R$1,5 milhão por ano? Pois bem, ele ganhava isso, cara. Todo mundo chamava ele. Rodeio, Asa Branca, Asa Branca, Asa Branca. O tempo passou. Ele não guardou dinheiro.
E ele tinha uma deficiência muito grande, uma queda muito grande. Mulheres. O Asa gastou muito dinheiro com mulheres, torrou. Sabe o que é torrar dinheiro? Pegava 70 mil, 50 mil e ia pra mulherada. Tinha mulher que ele saía, dava 10 mil do dinheiro de hoje, dava 5 mil. Ele sempre foi cercado de lindas mulheres, saiu com muitas artistas, inclusive famosas. Só que aí vem uma coisa muito perigosa. E ele não soube dizer não. Ele conheceu e usou drogas. Começou a cheirar cocaína. Segundo, inclusive, pelo que eu levantei, uma atriz aí muito famosa, gostosa na época, todo mundo queria pegar. Ele pegou ela, mas ela falou, tem uma cocaína que cheira, vamos cheirar junto. E ele não soube dizer não. E o que aconteceu? Cheirou a cocaína, gostou e nunca mais parou. Mulheres, começou a usar droga, começava a cheirar demais, subia no palco cheirado, vinha nas arenas cheirado, bebia muito, gostava de uísque, bebia demais, torrava dinheiro. O dinheiro que gastava na sexta, na segunda, 50% ele já não tinha mais. Esse cara gozou a vida em todos os sentidos. Só que dinheiro e o tempo é um ladrão. O tempo ele rouba tudo aquilo que a gente não dá. E o tempo roubou. E o palco que hoje está vazio, a arena que hoje está vazia, tem uma razão. Com tantas mulheres. Asa Branca adquiriu AIDS. Descobriu que é portador do HIV há exatos 9 anos. Há 9 anos, pode ter sido um pouco mais, há 9 anos descobriu ser portador do HIV. Depois que a AIDS veio, os amigos sumiram, os shows acabaram, o rodeio foi mudando, ele ficou doente, não torrava tudo e o dinheiro desapareceu. E quando desaparece o dinheiro, desaparece quem? Os amigos. 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 Hoje, essa arena está assim. Por essa arena, grandes nomes. Um deles foi Asa Branca. Ele já não pode mais pisar nessa arena, porque sua saúde está debilitada. Ele vive hoje com uma querida mulher, a Sandra, casado com Sandra Maria dos Santos, há 5 anos. Ainda bem que ele encontrou essa mulher e vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos reencontrar. O Asa aceitou falar comigo. Querido Asa Branca, o maior nome de todos, aceitou falar com o Balanço. E eu vou até a casa dele. Ele estava no interior, mas foi obrigado a vir para cá. Depois da AIDS, todos se afastaram. E uma doença ainda que quase o matou, ele adquiriu. Eu quero fazer um alerta. Preste atenção às pequenas cidades que têm pombos. Sabe aqueles pombos em praças? Muita atenção, Brasil. Tomem muito cuidado, porque o pombo, ele causa uma doença muito grave que eu vou dizer agora para vocês. O pombo, aquele que você coloca o milho. Ai, tem pombo na praça aqui, que bonitinho o pombinho. Deixa eu alimentar o pombo. A criptococose. Este é o nome. A criptococose, que é a chamada doença do pombo. Os fungos das fezes do pombo causam uma doença que pode matar o ser humano. Pombo para mim é rato com asa, não alimente pombos. O pombo traz doença que pode matar, pode causar cegueira e tudo mais. E foi essa doença, conhecida doença do pombo, que quase matou a Asa Branca. Depois da doença do pombo descoberta, a saúde de Asa
caiu completamente. O nome é complicado, criptococose. Os fungos das fezes do pombo podem levar a pessoa morta, pode levar a pessoa à morte. E essa doença do pombo causa inflamação nos nervos, dores na nuca, febre, a pessoa sofre uma atrofia. E ele que tem a AIDS, isso piora o estado dele. Essa doença, esse fungo, ele circula pelo sangue e vai atacando tudo, até o sistema nervoso. Inclusive, ele já foi operado da cabeça 6 vezes, ficou 71 dias internado e quase morreu. Hoje, a Asa Branca precisa da ajuda deste programa que tem alma e tem luz divina. E daqui a pouco eu vou falar com ele. Vou até a casa dele. A doença do pombo quase matou a Asa. Vem cá comigo, Chico. Vocês não vão acreditar como que está o Asa hoje. A forma com que a doença quase o definhou. Ele está muito diferente. Os amigos dele, colegas que conviveram com ele, quando verem, ficaram assustados. A AIDS no Brasil, olha, isso é um censo que eu não sei, isso foi em 2012. 656 mil pessoas, mais de 656 mil pessoas foram aí detectadas com o vírus. Eu acredito que esse número é bem maior. Qualquer doença, AIDS, descobriu que você tem AIDS, vai logo, porque hoje você não morre. Hoje tem os coquetéis, os remédios estão avançados, as pesquisas. A mesma coisa a doença do pombo. Se a doença do pombo for detectada logo, a pessoa sobrevive. O Asa quase morreu. O Asa quase morreu. Essa doença do pombo quase matou. Quase. Aqui atrás, uma pessoa que conhece o Asa como ninguém, que é o Vartinho. Vartinho, você conhece o Asa há quanto tempo? Faz mais de 20 anos que eu trabalhei com ele no rodeio, tive um prazer muito grande, sem dúvida nenhuma, o maior dos maiores locutores de rodeio que teve no Brasil. Quando morreu o Zé do Prato, trabalhei 10 anos com o Zé do Prato. Aí tá aí, que saudade, não? Que saudade, foi o maior locutor de rodeio do Brasil, desmerecendo. Aí eu conheci o Asa Branca, que inovou o estilo, implantou o microfone sem fio, narrando dentro da arena, que o Zé do Prato não narrava dentro da arena, o Zé do Prato narrava no palco. Na cabine, lá no palco. Na cabine, no palco. Aí o Asa Branca criou esse estilo, aí me convidou para trabalhar com ele, viajei muito com ele, que eu tenho a boiada de rodeio, certo? Nós participamos de rodeio em Minas, Mato Grosso, Goiás, Paraná, do Rio de Janeiro, certo? Então tinha muitas histórias. Ganhou um dinheiro. Ganhamos, graças a Deus, não posso reclamar. Como existe uma pessoa mais amiga. E sertanejo, daquelas pessoas que você pode falar pra ela, você quer ficar num hotel de luxo ou numa casinha na beira do rio para comer uma leitoa, um frango caipira, aí queria. Gostava de cozinhar. Então eu tive bastante história com ele, foi uma pessoa maravilhosa e que Deus quiser, ele conquistou o espaço dele aqui. Marquinhos, vem cá comigo, vou andando. A arena hoje tá meio vazia, que depois do Asa, alguém surgiu assim do nível dele? Não, não tem, olha, não desmerecendo é um locutor de rodeio, a gente gostaria de respeitar todo mundo, mas criativo igual ele. O Asa não é um locutor, ele é um artista, certo? Ele é bem diferente. Ele pulava na arena. Ele pulava, descia de helicóptero, narrava em cima de cavalo, ele não corria de boi, nem de boi nem de cavalo, ele é o locutor que ficava dentro da arena. Hoje qualquer coisa, o cara corre, sobe na arena, certo? Para desviar do boi, ele não, ele ficava. Ele fazia papel até de salva-vida, certo? Eu vi cada história do Asa, ele fazia, que olha, não desmerecendo de ninguém, foi sem dúvida nenhuma o maior inovador de rodeio da nova era, foi o Asa Branca. Chegava de helicóptero, né? Chegava, descia de helicóptero, desceu de corda pendurada uma vez. É verdade essa história? Que ele chegou pendurado no helicóptero um dia? Perfeitamente, na cidade de Cajamar, eu estava lá, presenciei isso aí. Ele veio numa corda mais ou menos uns 50, 60 metros abaixo. E a hora que foi descer, nós levamos um cavalo, ele desceu montado no cavalo dentro da arena. Na cidade de Cajamar, eu vi isso acontecer em Cajamar. E é triste imaginar e saber toda essa situação hoje, né? Perfeitamente, é uma novidade, tem gente que não sabe. Ele até pilotava avião, uma vez nós fazendo um rodeio em Cuiabá, aí eu tava lá sentado na parte de trás, certo, num avião lá, de repente o piloto chegou lá próximo. Aí ele, ô Valtinho, vem aqui ver como é que acontece. Ele pilotava avião, certo? Nós viemos de Cuiabá até perto da Cacilândia, ele que veio pilotando avião, nós viemos para São José do Rio Preto. Então, volto a repetir, ele não era só um locutor, era um artista. O rodeio perdeu muito, certo, com o afastamento dele. E olha, a gente torceria muito que se pudesse voltar a acontecer e outras pessoas se inspirassem no Asa Branca, certo? Que é uma pessoa maravilhosa, é um grande amigo, um grande locutor. Isso ninguém vai tirar esse mérito dele que ele fez no rodeio, pode ter certeza. Gostava muito de mulher, né? Nossa, nem fala, certo? Daqui a pouco eu vou estar com ele, porque saindo daqui eu vou pra lá.
Ele saiu com... Mas não foi muita. Muita mulher. Saiu. Olha, o Asa Branca fazia fila de mulher pra ficar com ele nos fundos dos bretes. Ele, onde que ele ia, certo? E amigos, tinha muitos Ele saía com a mulherada até atrás dos bretes? A hora que ele saía pra pegar o carro, pra levar ele até nos aeroportos, que ele adorava andar de avião, isso, aquilo, fazia fila de mulher esperando ele. Mulheres bonitas, viu? Mulheres bonitas, de poder aquisitivo muito bom. Não é meninas assim que estavam procurando ele só interessado no dinheiro. Porque naquela época não tinha piriguete, né? Não tinha. Ele, olha... Era mulher mesmo. Era mulher mesmo, olha. Mas pessoas que andavam, mulher que andava aí 100, 200 quilômetros pra ir ver o Asa Branca narrar, e temos certeza que ia pro hotel depois se ele chamasse. E gostava de beber? Gostava de beber. Bebia o quê? Ele bebia uísque, bebia umas pingas, não ligava. E outro, agora, um erro dele, né, foi ele ter entrado pras drogas, certo? Infelizmente, a gente fala, a gente não gosta de falar isso aí, certo? A gente respeita o direito da pessoa, só que ela é uma pessoa, entendeu? Não sei se foi falta de oportunidade, companheirismo, certo? Então, se não fosse ele, temos certeza que nós ia estar aqui e ele ia estar narrando junto com a gente aqui. Isso que eu ia te falar, se ele não tivesse começado a usar cocaína, você acha que o Asa estaria aqui hoje? Pode ter certeza, com maior certeza. Se ele tivesse se cuidado melhor, entendeu? Talvez ele, não sei, não posso dizer às vezes mal das companhias, ele faltou, certo? Ele se cuidar melhor. Eu sempre vou falar pra ele, até um dia eu comentei isso com ele, falei, Asa Branca, você tem um imã pra puxar gente ruim. Ele falou, Valtinho, em cima tá comigo. Eu falei, joga o imã fora, certo? Procura coisa. E muita gente boa encostou perto dele, muitas pessoas deu apoio, e daria, e até hoje, pode ter certeza, certo? Tem muitas pessoas afastou, mas tem muita gente que gosta dele, tem um carinho enorme por ele. A melhor lembrança que você tem dele? Fala um rodeio ou uma situação. Olha, eu tenho uma lembrança dele na cidade de Barretos. Ele me chamou eu dentro da pista, certo? Na final de Barretos, que eu participava todo ano em Barretos lá. A hora que eu tava dentro da arena, ele deu o microfone pra me falar. E até hoje eu não sei o que eu falei. Porque é o seguinte, microfone não é pra qualquer um. Não, perfeitamente. Pegar um negócio desse na mão e se desenvolver e falar não é pra qualquer um. E outra, você falar numa tela é uma coisa, agora você falar numa final de Barreto lá pra 60, 70 mil pessoas, não tem quem não balanga. Só ele mesmo que não balangava. Quando nós teremos outro Asa Branca? Olha, eu gostaria que tivesse, certo? No estilo dele, com as criatividades dele, não vem não, certo? Porque hoje é mais fácil copiar do que criar. E ele não, ele foi um cara que ele criou, ele não copiou de ninguém. Eu falo que na época eu trabalho com o Zé do Prato, tornando repetir, ele não copiou nada do Zé do Prato, certo? Ele criou o estilo dele, certo? Isso foi muito importante, como tem muitos e muitos locutores hoje que copiam ele, certo? Mas às vezes é mais fácil copiar do que criar. Eu gostaria muito que tivesse algum com com a iniciativa nova, mas ele conquistou o espaço dele, é insubstituível. É verdade que teve numa noite que ganhava 50 mil reais? Ganhava. Ele ganhava o tanto que ele quisesse, certo? Ultimamente, ele estava fazendo, ele ia numa festa, ficava um dia só, certo? Ele cobrava por dia. Então, ele chegava final de semana, ele ia em 4 rodeios, certo? Eu acompanhei ele fazer isso aí. Então, ele narrava na quinta-feira num, fazia uma abertura num, na sexta no outro, no sábado, encerramento no outro. Até o pessoal preferia mais dele da abertura e do encerramento. Mas ele chegou a narrar 4 rodeios no final de semana. Levantava 200 mil fácil. Tranquilo, é coisa que, olha, mesmo a gente voltando a repetir o Zé do Prato, ele não conseguiu fazer isso, ele não quis fazer, certo? Então ele, agora o Asa já não. É pelo estilo dele, né? O estilo dele era bem diferente, mais moderno, mas é uma pessoa maravilhosa, sertaneja, hein? Pensa no nome sertanejo, certo? Sabe cozinhar, gosta de cozinhar. Gosta de pescar. Gosta de pescar. Ele tá no meio do povo, certo? Ele era povão mesmo, é por isso que tinha esse sucesso total. Você sabe que hoje ele tá bem ruim, né? Tá bem ruim. Outra recordação dele, olha, isso ele fez um mérito dele, né? Foi fazer um lançamento na festa no Rio de Janeiro. Ele deu conta, não me pergunta como, não sei explicar, de parar uma avenida no Rio de Janeiro. Ele desceu do helicóptero numa avenida, na beira do mar, montou no cavalo e foi na boate. Ele entrou dentro da boate de cavalo, isso eu presenciei no lançamento de uma festa lá no Rio de Janeiro. Então é uma história que contar é até de não acreditar. Eu falo que eu tava lá, certo? Ele desceu do helicóptero, montou no cavalo na avenida e chegou, ele entrou dentro da boate de cavalo. E a mulherada pirava. Pelo amor de Deus. Vart, obrigado. Eu gostaria que o Asa vai estar te vendo. Feche no Vart. Quero te agradecer de ter me recebido aqui em Itapecerica, esse grande rodeio que balançou. Eu queria que você falasse com o Asa. Asa, você está no meu coração, te adoro você. Você foi um dos maiores locutores de rodeio do Brasil. Olha, eu tenho certeza, torcemos muito para você, que mesmo que se você não consegue vir fazer rodeio, mas que você venha visitar a gente, que você é um grande amigo. Vart, obrigado. Pode voltar pro seu canto lá, querido.
Os amigos, a lembrança, os acertos e os erros. O homem que ganhou milhões, que pegava todas as mulheres que queria, que bebeu demais, cheirou demais, se drogou demais, se perdeu demais. O Asa era tudo demais, narrava demais, amava demais, gritava demais, tinha energia demais, tudo era demais, tudo era demais. Mas ele pagou um alto preço. Hoje a Asa Branca está doente, na cama, e precisando da ajuda daqueles que têm um bom coração. E eu estou aqui nessa homenagem a essa estrela do rodeio. Isso é o finado Zé Louco, cara. De todos os peão de boi do Brasil que eu admirei, a coragem, esse foi o mais forte. Tudo bem que teve Salustiano Procópio Ribeiro, que eu também fui fã, do Tião Procópio, do próprio Adriano. Agora tem um menino da Buritama aí que é campeão do mundo pela PBR, o Marcelo. Mas eu respeitei esse aqui porque ele que me levou pro rodeio. Outro dia eu fui pescar lá no Araçabiá, levada comigo somente uma peneira e morna. De repente me cercaram na capoeira, eu sapateei no moiado e fiz levantar poeira. Morena bonita eu beijava e bati em homem tranqueira, pra todo mundo saber que mexer com Asa Branca não verso é besteira. Que saudade de você. Hoje a Asa vive com uma mulher que vocês vão conhecer agora, que é a Sandra, que se tornou uma enfermeira. Só ela e o Asa e mais ninguém. Ele saiu recentemente de uma internação. Sofreu várias cirurgias. E essa desgraça dessa doença do pombo está matando. E o Asa está lutando com todas as forças, porque apesar de tudo que vocês vão ver nessa reportagem, o meu encontro com a Asa Branca. Asa, obrigado por ter aceitado me receber na tua casa e mostrar e você não fugir de uma realidade, porque você ainda é um ídolo e um nome dentro e fora dos palcos dos rodeios do Brasil, um dos mais respeitados. Nós vamos agora até a residência dele em São Paulo, onde ele saiu recentemente, inclusive, do hospital do Emílio Ribas, onde ficou internado em estado grave. Fez aniversário dentro do hospital, 51 anos, e lá fizeram uma festa. Essa mulher maravilhosa que vocês vão conhecer. Preparem-se. Você vai conhecer mais do que uma esposa. Eu quero preparar você agora. Você vai conhecer hoje a atual esposa da Asa Branca. E hoje, homens e mulheres, vocês vão ver o que é o amor de verdade. Geraldo, o que é o amor entre um casal, entre um homem e uma mulher? Vocês vão conhecer agora a Sandra, a mulher, a esposa que se tornou enfermeira, e uma revelação e ela vai fazer uma revelação. Ela vai fazer uma revelação. Ela vai contar uma história que, se fosse você, talvez você não suportaria. Uma história que aconteceu com ela, que vocês vão se emocionar como nunca se emocionaram, porque vocês sabem que o meu balanço geral é assim. Aqui eu conto histórias de seres humanos. Hoje do Asa. Essa arena hoje está assim, apagada. O silêncio. Porque a mesma voz, ela saiu de cena. É apenas o eco e a lembrança de alguém que foi o maior, a maior voz do rodeio brasileiro.
O que vocês vão ver agora é a realidade da vida, que cobra de todos nós. Asa Branca, a caminho da residência dele agora, a estrela do rodeio hoje, vive e você vai saber como. Meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado essa nova vida aqui na cidade. De tanta saudade eu tenho chorado. Da arena para a residência. Nós estamos aqui nesse conjunto de prédios, porque é aqui que eu vou me encontrar com a dona Sandra. E hoje é nesse prédio que o nosso Asa Branca é cuidado por essa sua esposa que acabou se tornando a sua enfermeira. Eu quero dizer para vocês que a expectativa de vocês em vê-lo é também a minha. Vocês sabem da cumplicidade que nós dois temos, que todos nós, eu e você, nós temos, que é a cumplicidade da verdade. Eu não vi o Asa ainda pessoalmente. Eu não vi. Eu tive a preocupação de perguntar para o meu produtor, para o Marcos Paulo, que está aqui me acompanhando, se o Asa tinha condições de falar. Porque só realmente subiria aqui para conversar com ele se ele apresentasse condições mínimas de saúde para conversar. Porque essa doença do pombo, ela debilita demais a pessoa. Demais. Eu estou desde o começo falando, eu vou usar essa matéria, eu vou usar o tempo inteiro para alertar do perigo do pombo no Brasil, desse tipo de ave. Para que as crianças, para que a família brasileira fique atento. E eu perguntei para o meu produtor se o Asa tem condições, se hoje, na questão de saúde, se ele está bem para falar comigo. E o Marcos acabou de descer e ele está aqui. Marcos, por favor, a gente sabe da debilidade dele, mas ele está em condições de falar. Fala. Tá bem lúcido. Tá lúcido? Tá lúcido. Bem lúcido. A gente vê essa imagem, mais uma vez, que eu estou mostrando desde o... A gente fica emocionado, né? O maior nome de todos os tempos do novo rodeio brasileiro. Hoje se tornou o rodeio sertanejo, né? Música eletrônica. O rodeio mudou demais no Brasil. Mas na época em que rodeio era rodeio, desde o Zé do Prato. Eu venho da época do Zé do Prato. Então, dois grandes nomes, como já venho mostrando para vocês, fizeram parte do rodeio no Brasil. Zé do Prato. Outros também, claro, mas dois grandes nomes, Zé do Prato e o nosso querido Asa Branca. O senhor Valdemar Rui dos Santos. Mas falou Valdemar, ninguém vai saber. É aqui hoje que vive o Asa Branca, juntamente com sua esposa, com quem hoje ele está casado aí há pelo menos 5 anos. E eu sempre digo que a gente nunca encontra pessoas que são acasos em nossas vidas, né? A gente encontra as pessoas certas. Preste bastante atenção no que eu estou te falando. Se nós estivermos preparados, a gente sempre vai encontrar as pessoas certas. Como o Asa encontrou. Porque, na verdade, a dona Sandra hoje não é somente a esposa. Vem cá comigo, Chico. É a enfermeira. É a mulher que cuida dele. E hoje ele vive aqui, no 8º andar desse prédio. 8º andar. O locutor que parou o Brasil e que hoje está com duas doenças muito sérias. O HIV
que eu, apesar dos dados da Secretaria de Saúde, eu contesto porque eu acho que o número é muito maior. E essa perigosa e silenciosa doença do pombo, que causa, inclusive, uma atrofia no cérebro. Causa dores nas juntas, febre e tudo mais. E a doença do pombo, ela complicou o sistema imunológico do nosso querido asa, que hoje está muito debilitado. E o grande locutor de rodeios, o cara que inovou o rodeio no Brasil, e essa é a imagem que sempre marca o asa chegou a ficar 71 dias internado. 71 dias internado. Né? Já foram várias internações, mas em uma delas ficou 71 dias porque a pessoa fica muito debilitada. E hoje, o asa lá em cima para mim, por favor, Chico. Ele fica o tempo todo aí. Ele sai daí para o hospital, já foi internado no Emílio Ribas várias vezes, várias vezes. Tá? O cérebro chegou a ficar inchado, cheio de líquido. Né? A primeira internação foi no dia 10 de fevereiro, né? No dia 10 de fevereiro, onde constataram a doença do pombo. Né? Eu repito, esse fungo, né, que causa as fezes do pombo, tem um fungo que causa essa doença, né? Que é encontrado inclusive na terra, o contato com as fezes dessas aves é um perigo muito grande. Quando você vê um pombo é rato com asa, se afaste. E o perigo está em crianças e também adultos. É claro que se essa doença do pombo pegar numa criança, o risco de morte é muito maior. E nós já tivemos, infelizmente, estatística de pessoas que morreram no Brasil vítimas da doença do pombo. Eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia, o Fabiano, que é o meu auxiliar de som, meu auxiliar técnico, meu companheiro, tá? E você vai ouvir dele, sem ele aparecer agora aqui, que um membro da família dele, uma pessoa querida da família dele, foi vítima da doença do pombo. Foi isso, Fabiano? Foi isso, Geraldo. A Fernanda, minha irmã, ela perdeu 70% de uma das vistas. Por causa da doença do pombo? Por causa da doença do pombo. E como que ela pegou isso aí? Sabe? Não se sabe. Foi de repente, aí o médico constatou. Uma moça de quantos anos? Ela está agora com 30 anos. 30 anos de idade. Então eu quero fazer o alerta mais uma vez. Essa desgraça que eu falo que pombo é um rato com asa. Ah, tem que alimentar pombo, a pombo é bonitinho, tem que ficar dando milho. Não, não tem. Não alimente pombo. Se você alimentar pombos, você vai estar alimentando e ajudando a espalhar doença, porque pombo passa doença. Hoje a asa não sai mais de casa, só sai daqui para ir para o hospital. E ele luta com toda a força de sua vida, com seu amor à vida e o que a esposa dele passa para ele. E o desejo dele é realmente sair hoje desse prédio. E daqui a pouco vocês vão ver como está o Asa Branca. Eu quero preparar o meu telespectador, porque o Asa, que hoje está numa situação, e a gente espera que a gente encontre parceiros que possam ajudá-lo, ele mudou muito fisicamente. O Asa Branca mudou demais. A própria doença, né, deixou ele realmente muito debilitado. E ele está muito diferente, muito diferente do que ele era. Cavalo que pula não me tira do lombo, assuntos de amor levei alguns tombos. Cavalo pulou comigo, me derrubou eu na grama. Comigo não ouvi nada porque sou cowboy de fama. A muchacha deixou o Renato Barbosa, ele ficou 3 dias de cama. Ei, Asa Branca! As pessoas veem ele aqui muito pouco, porque hoje a sua casa acabou se transformando também na sua enfermaria, no seu hospital, e a própria debilidade das duas doenças fazem ele hoje ficar realmente recluso, e é pela primeira vez que um programa de televisão, numa forma de homenagem, mas acima de tudo de pedido de ajuda, vai mostrá-lo. Então eu quero preparar meu telespectador, porque o Asa, ele está bem diferente. E é nesse prédio, aqui no 8º andar. Vem comigo, Chico. A Sandra, a esposa dele, está aqui. Oi, Sandra. Tudo bom, querido? O prazer é meu.
Você... Não é sua esposa, é enfermeira, né? Tudo. Mãe, esposa, enfermeira, tudo. Força. Dos céus de Deus. Não tá fácil, né? Não tá fácil. A gente pode sentar? Deixa eu escolher um banco com você aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Você tá há 5 anos com ele, né? 5 anos. Muito diferente, né? Meu Deus. Você fez isso? Aqui, essa foto aqui, eu tava junto. Você tava junto aqui? Tava. Não acredito. Nós levantamos 5 horas da manhã pra ir na beira do Tietê pegar esses peixes. Que lugar é aqui? Aqui é em Turiúba, na beira do Rio Tietê. Turiúba é lá na região de São José do Rio Preto. Isso, é onde ele nasceu. Você sabe que eu sou de Rio Preto, né? Não sabia, não. São José, na verdade, Ibirá. Ibirá Eu conheço lá. É do lado, né? Conheço. Então essa foto vocês tiraram onde? Em Turiúba, na beira do Rio Tietê. Quando foi isso? Acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Há 1 ano e meio atrás? 1 ano e meio atrás. Mas Sandra, ele mudou demais. Muito. Sandra... Não, você tá de brincadeira que faz 1 ano e meio só. 1 ano e meio essa foto. Eu achei que era mais, achei que era uma foto de... Me perdoe. Eu achei que era uma foto de... Não sei. 1 ano e meio, mais ou menos, essa foto. Sandra, mudou demais. Muito. Sandra, da onde veio? Eu não gosto de falar muito essa palavra, mas eu vou ter que usar. Onde ele pegou essa desgraça dessa doença do pombo? Olha... Porque foi ela que... O complicador foi ela, né? Foi ela. O complicador foi ela. Ele, assim, o Rui viajou muito. Toda vez que ele ia para os rodeios, as pessoas perguntavam se ele queria um hotel. Ele, na simplicidade dele, sempre dizia, não, quero ficar no meio do mato. Estou em Buritama, na beira do rio onde eu estou morando aqui agora. Mas aqui em Turiúba, do lado, ele passou, falou assim... Aí tava ferrado na vida. Ele falou assim, comprei umas éguas magras aí, vamos pro estradão comigo, vamos mascatear cavalo? Vamos. Nós já tinha vindo do estradão, largamos mão, que nós pegamos uma comitiva ruim, passamos até fome. Então ele ficou muito no meio do mato, no meio de bicho. Então eu acredito que foi isso. Ele sempre queria um ranchinho, sabe? Aquele lugarzinho mais simples que tinha lá. E é onde você encontra muito, né? Muito pombo. Eu acredito que foi aí que ele pegou essa doença. Você sabe que eu estou usando essa minha entrevista, porque o que eu estou fazendo, e você vai ver, é uma homenagem, mas ao mesmo tempo um pedido de ajuda ao teu marido. Porque eu precisei, na minha vida, em algumas etapas da minha vida, muito de ajuda. Se eu estou hoje aqui, Sandra, porque muita gente me ajudou. Muita, que eu passei muita necessidade. Hoje, tudo bem, é o Geraldo Luiz da Record, mas a minha vida lá atrás, lá no interior, foi muito difícil. Eu encontrei pessoas que me ajudaram. E pedir ajuda não é humilhante. Para mim, e eu estou aqui para fazer essa matéria em homenagem ao ASA, mas ao mesmo tempo para encontrar alguém que possa abraçar e que possa tornar as coisas mais fáceis, inclusive financeiramente, para vocês. Eu agradeço, Geraldo, que realmente eu não tenho como trabalhar. 24 horas eu tenho que ficar com o Rui. Eu coloco comida na boca, eu dou banho, eu faço tudo. E mesmo porque não tem como deixar ele sozinho. Então como eu vou trabalhar? Então a gente, infelizmente, estamos precisando de ajuda. Penso como você, não é vergonha nenhuma você pedir ajuda quando você precisa, quando você pode também ajudar. Eu acho que não é vergonha nenhuma, entendeu? Então, para mim não tem o menor problema. Como já teve comentários que nós estávamos até pedindo esmola. Pensa o que quiserem pensar, mas para mim o que importa hoje é ver o Asa bem, é poder dar uma boa comida para ele, é poder dar um remédio com qualidade, é poder dar uma fisioterapia com qualidade, um afono, um psicólogo. Você sabe que o meu programa é abençoado. Eu sei. Você sabe que eu faço as coisas com amor. Eu sei. Eu estou te olhando nos olhos. Eu não preciso de câmera para... Eu sei disso. Eu não tenho dúvida. E eu tenho certeza absoluta que com a força da Record e que com esse programa abençoado, que nós vamos encontrar uma equipe para trazer até aqui para ajudar o Rui. Eu agradeço. Tenho certeza. De coração mesmo. Hoje, o que mais ele está precisando? Antes de falar do financeiro, você falar, Geraldo, o que eu preciso urgente, o que o teu programa precisa trazer para recuperar o Asa Branca, o que é? Olha, ele está fazendo fono. Fono
físio e psicólogo. Ele está num processo muito depressivo, muito forte. E a gente precisa tirar ele desse processo depressivo. Então ele precisa de um bom tratamento psiquiátrico, um bom psicólogo. E infelizmente no SUS nós não temos. Não sobrou nenhum dinheiro dele para cuidar do tratamento? Não sobrou nenhum dinheiro. Ele ganhou muito? Ganhou muito. Muito, você sabe disso, né? Eu não participei do muito. Eu estou com ele há 5 anos. Mas ele ganhou muito dinheiro. Quem tem morena tem paixão, quem tem loira tem saudade, quem tem as duas é o garanhão da cidade, e quem não tem nenhuma igual asa branca passa vontade. Gastou errado, né? Gastou errado. Felizmente, nós não estamos aqui para julgar, né? Mas, infelizmente, ele gastou errado. Eu te honro muito. Eu tenho um grande respeito por você como mulher. Aliás, eu poderia até dizer aqui, mas aí eu vou estar... Olha, eu nem sei se eu falo, Marcos, eu nem sei se eu falo, porque eu tenho medo de ser eu e de ofender as pessoas. Mas o caso dela, você poderia ter, nesses 5 anos, por sua fraqueza, ter largado ele e falado, olha, Rui, eu não aguento. Porque eu já tive casos, nós temos casos no Brasil de pessoas famosas, que sofreram um acidente de carro e a esposa abandonou. Outro também que sofreu um assalto, etc. E a esposa, que estava na época dos louros, da fama, estava junto. Foi pra cama, a esposa, tchau. Olha, me perdoe, eu não tô aqui para ficar dando moral para ninguém. Porque cada um cuida da sua vida. Eu não sou juiz espiritual de ninguém. Mas tem coisa que eu não aguento porque eu não sou hipócrita. Eu não gosto de hipocrisia. Então já teve 2 casos grandes de pessoas famosas aqui, que as esposas, sabe aquele negócio, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até com a morte separa os cambal. Porque tem muita mulher interessada, quando o cara é alguma coisa, quando tem dinheiro, aí todo mundo quer. Aí depois quando dá um problema, tchau. Então, que bom que você ficou. Assim, eu venho de uma família muito humilde, mas com muito amor no coração, Geraldo, sabe? E minha criação foi muito boa, então eu jamais abandonaria mesmo, como não abandonei. Eu venho lutando com a Asa há muito tempo, como tem muitos amigos dele que não gostam de mim, porque dizem que eu sou careta. Eu Como sou assim? mesmo. Porque você sabe que o Asa foi usuário de droga. Sim. E tem muitos amigos que usavam droga com ele que não gostam de mim por eu ser careta, porque eu briguei e lutei para tirar o Asa das drogas. E consegui. Porque quando ele ficou doente, ele já tinha deixado as drogas. Porque se ele tivesse nas drogas, hoje ele não estaria vivo. Eu tenho que te perguntar uma pergunta muito forte, muito. Por que você ficou... O Asa vai estar... Rui, agora você vai estar assistindo quando for pro ar. Do mesmo jeito que eu vou perguntar pra você, tá, querido? Por que você ficou com um cara que ficou doente? Um cara que talvez não possa mais te dar como marido aquilo que você esperava, numa felicidade. Por que você, de mulher, passou a ser enfermeira e não foi embora? Porque ele é o Rui, ele não, pra mim ele não é o Asa Branca, pra mim ele é o Rui, aquele garoto que estudou comigo, que sentava atrás de mim e que até às vezes me ameaçava que se eu não deixasse ele colar, ele ia me bater na escola. Vocês se conhecem desde criança. Ele nasceu em Ituruba, eu nasci em Lourdes. Tá de brincadeira. Desde criança. Vem cá comigo. Eu não, essa história, eu realmente... Vem cá. Essa história eu não sabia. Vocês se conheceram com quantos anos? Nós fizemos 5ª, 6ª e 7ª série juntos. Não acredito isso. Então, eu entrei na escola com 6 anos. Então eu tinha o quê? 11 anos. Vem cá, encosta aqui. 12 anos, né? 11.
Meu, que história Por aí, linda. 10 anos. Não, pera um pouquinho. Vocês entenderam o negócio? Vocês entenderam? Ó, vai vendo o que é a vida, porque o legal desse programa são os encontros. Cada um tem sua história. Você tem a sua, eu tenho a minha. Olha isso, eles já se conheciam na adolescência. Quantos anos você tinha? Acho que 10 anos, 12 anos. Nós éramos crianças. Nós fizemos 5ª, 6ª e 7ª série juntos. E aí ele queria colar. Ele ameaçava. O que ele falava? Chegava e falava o quê? Saísse, você tem que sair da frente pra me colar, senão depois eu te cato. E aí depois, vocês ficaram até juntos nessa questão estudantil até quantos anos? Então, até a 7ª série. Depois eu fui embora, eu fui estudar em Araçatuba. E ele também tomou outro rumo. Aí eu vim embora para São Paulo. Aqui eu me casei, tive os meus filhos. E fiquei... Nunca mais viu ele? Nunca mais vi. Vai vendo o que é a vida. É o que eu falo. A vida é feita de encontros e desencontros. Vai olhando. Sempre ouvia as pessoas falar, o Asa Branca, locutor de rodeio, Asa Branca. Eu nunca imaginei que o Asa Branca fosse o Rui, o meu amigo. Isso já lá em 1980 e quanto? O que você começou a ouvir falar do Asa Branca? Mais ou menos 90, 91, por aí. 1990. Ele estava explodindo, era Asa Branca, o grande locutor, o rei dos rodeios. Tô em cima na cerca, torcendo por você, autoriza, meu irmão. Eu não sabia que era o meu amigo de escola. E quando você ficou sabendo que o Asa Branca era o Valdemar Rui dos Santos? Um amigo nosso de Turiúba comentou que o Asa era o Rui. E aí? Aí eu falei, nossa, né, que legal, que bom, né, que sorte, que legal pra ele. Mas cada um tocou a sua vida, eu toquei a minha. Em 2003 a gente se encontrou lá em ele já doente? Não, 2003. 2003? 2003. Porque ele descobriu a AIDS aqui há 8 anos? Há 8 anos. Em Embu, acho que é Embu, uma cidadezinha aqui do interior, teve uma inauguração de uma casa country. E aí falaram, é o Asa Branca que vai apresentar. Eu falei, vou lá, ele é meu amigo. E eu fui, cheguei, pedi pra falar com ele, o segurança me barrou. Aí foram falar com ele, ele mandou me buscar. E a gente passou a noite conversando, relembrando o nosso tempo de escola, tudo. E depois perdemos novamente contato. E quando foi em 2008 foi que a gente reencontrou. E onde foi esse reencontro e como? Em 2008 foi lá em Turiúba. O irmão dele me ligou, que as famílias eu conheço a gente se conhece desde criança e sempre, com a família eu sempre tive contato. Só não tive mais com ele. Aí o irmão dele me ligou e falou que o estaria lá na fazenda de Itamaraty, em Turiúba, que eu fosse lá. Aí nós conversamos por telefone, marcamos e eu fui encontrar com ele. E de lá pra cá, nós estamos juntos, desde 2008. Você chegou em que estágio, só pra entender, vamos lá. Do HIV, quando você... Quando eu cheguei, ele já era soropositivo. E ele falou pra você? Falou. E isso não te assustou? Não. De verdade? De verdade. De verdade. Eu já sabia, porque os comentários na cidade, nós somos de uma cidade muito pequena, não tem como não saber, Geraldo. Todo mundo já sabia, já tinha os comentários. Isso não te assustou como mulher? Não. Eu tenho que te perguntar. Não. De forma alguma. Por que não assustou? Mesmo porque eu também sou soropositiva. E porque, assim, eu tenho muito conhecimento e leio muito e não seria motivo para me assustar. Se você quiser responder, ok. Se não, para falar de algo, eu não vou responder, ok? Não, normal. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Você adquiriu a doença? Através de uma pessoa que eu tive um relacionamento de 3 anos. Meu Deus. Confiava nessa pessoa? Confiava. Fiquei 3 anos com ele. E depois que a gente descobriu, eu vim a saber que ele sabia. Perdoou ele? Perdoou. Algum motivo ele teve para fazer isso comigo. Mesmo porque
Eu acho que eu sou bem mais do que um vírus também. Para mim não diz nada ser soro positivo. Eu tô aqui, tô forte, tô bem, me cuido. E aí você encontrou o Asa e falou isso pra ele também? Falou, Sim. encontrou o Rui e falou? Falei. Falou, eu sou soro positivo, o Rui e tal. E ele, o que ele falou? Não, é normal também. Ele também tem uma cabeça boa. Aí depois desse último encontro, vamos ficar juntos. Vocês ficaram juntos pela casualidade, pelo quê? Esse último reencontro que se tornou oficialmente o casamento de vocês, se deu por causa do quê? A gente tem muita coisa em comum, não só isso, como nós somos muito parecidos, assim. A única coisa que nós não temos em comum é o uso de droga, que eu nunca fui usuária. Só, o resto a gente é muito parecido. Você acha que você encontrou o Rui e o Asa Branca, espiritualmente falando, por quê? Vamos lá. Eu acho que nós temos uma dívida aí do passado e que a gente tem que resgatar. Então, se Deus me pôs na vida dele, eu tenho um compromisso com ele e eu tenho que honrar. Eu vim aqui, eu tô aqui na Terra para cumprir minha missão e cumprir bem. E é o que eu procuro fazer em relação a tudo. Quando minha produção entrou em contato com você e que falou que era o Geraldo que vinha aqui, como que ele recebeu essa notícia? Porque é muito difícil para alguém que teve tanto nome, que está nessa situação. Eu não digo se expor, porque eu nunca fujo da realidade. A realidade é essa, ok, então é essa, vamos em frente. E ele aceitou falar comigo por quê? Ele fez assim, o Geraldo é muito legal, ele fez assim, ele comentou, porque ele fala muito pouco, Geraldo, sabe? Ele não entra muito em detalhes, ele só fez assim, o Geraldo é muito legal, ele só fez isso. Ele fala muito pouco, ele não conversa muito, ele não se expõe muito, ele não... Como que é o dia a dia do Rui, do Asa Branca aqui? Acorda que horas? Olha, ele dorme muito. Por quê? Talvez pelo medicamento, talvez pelo próprio neurocripo. Não sei qual seria a causa, mas ele dorme muito, ele acorda, toma o café, aí volta a dormir, aí depois dou remédio, aí ele volta a dormir. Quantos remédios ele toma hoje? Nossa, são muitos. Olha, só... Remédio para quê? Vamos lá. Neurocripto. Só o fluconazol, ele toma 8 comprimidos por dia. Pro HIV, ele toma 5 por dia. Aí ele toma filotoína, que é pelo fato de ter mexido muito no cérebro, para não ter convulsão. Ele toma 2. Aí agora ele está tomando antidepressivo. Ele toma 1, toma remédio para enjoo. Ele toma acho que uns 15 comprimidos ao dia ou mais. A doença do pombo agravou demais, né? Bastante. Se nós tivéssemos descoberto antes e tivéssemos corrido antes, talvez não teria chegado onde chegou. Então ele teve hidrocefalia. Tanto que o médico disse que se nós não chegássemos aquele dia no hospital, o cérebro dele teria estourado. Se você pegar a tomografia dele, primeira, antes da cirurgia, e pegar depois, você vai ver que a diferença é muito grande. O cérebro dele tinha muito líquido, muito. É a chamada neurocriptococose, é isso? Isso, neurocriptococose. É um nome muito complicado, neurocriptococose, tá? Conversando com vários médicos, que eu tenho grandes amizades, falou, Geraldo, use realmente esse programa seu para fazer esse alerta, porque quanto antes essa doença for descoberta, que se não for cuidado em tempo, a pessoa pode até morrer. Quando a médica me chamou na primeira cirurgia, ela disse o seguinte, olha, ela primeiro perguntou qual é a sua religião. Eu respondi, eu sou kardecista. Ela disse, você tem que estar... Bom, então você vai entender o que eu estou dizendo. Você tem que estar muito preparada, porque ele pode não sair, como ele pode sair mudo, como ele pode sair cego, como ele pode sair de cadeira de rodas, ou como pode ser o final dele aqui. Porque é o seguinte, essa doença, ela circula pelo corpo. Ela circula. Então ela pode parar o pulmão, o rim,
ela para. Essa doença, esse fungo dessa desgraça de pombo, que pra mim é rato com asa, tem que ser exterminado. Eu penso assim também. Eu acho que tinha que ter uma lei federal. Existem alguns países do mundo que exterminaram pombos. Ai, o pombo é bonitinho. Não tem nada bonito, é rato com asa. Concordo. Tá. Outro dia eu fiquei tão assim. É discussão científica, eu não estou falando a questão. Que bonitinho o pombinho. Cada vez que você alimenta um pombo, você está alimentando um rato. Eu fiquei tão nervosa outro dia que eu desci do metrô, estava vindo do hospital, chovendo com guarda-chuva, aquele monte de pombo veio assim. Eu saí com um guarda-chuva tentando matar os pombos, de tanta raiva que eu fiquei. Porque olha, Geraldo. Bonitinho só para mágico, né? Só para mágico. Porque é a realidade que eles espalham realmente doenças. Como o morcego. É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Enfim, e essa doença dá sintomas de náusea, fraqueza, dores na nuca, febre, ataca o sistema nervoso da pessoa. Só para você ter uma ideia, esse fungo entra no sangue, ele circula e ele vai paralisando tudo. Ele quando, assim, nos últimos dias antes de se internar, ele não tinha mais coordenação motora. Perde-se a coordenação motora. Ele não conseguia nem dirigir mais. Assim, nós saímos à noite, ele quase bateu o carro. Ele não conseguia, tipo, falar pra ele, deixa que eu levo o carro. Por quê? Porque ele não tinha coordenação mais. Onde nós vamos aqui? Onde que entra aqui? Tanto faz. Aqui? Vamos lá, aqui. Não, ele não tinha. Ó, só um minuto só. Daqui a pouco nós vamos entrar no apartamento e vocês vão ver como que tá o Asa, o Rui, e eu vou conversar com ele. Tá começando a ventar demais. Vamos entrar, Sandra? Vamos lá, vem cá. Bem mais quente aqui. Então, e aí teve um momento em que ele não conseguia... Vira aqui pra mim, Sandra, por favor. Ele não conseguia dirigir o carro. Ele não tinha mais coordenação. Nós fomos jantar. Quando ele foi pegar comida, ele caiu. O garçom veio correndo, segurou ele por trás. Eu já percebi, porque eu já estava mais ou menos assim, com cuidados, né? O garçom veio e segurou. E ele foi, porque ele não perdia o sentido, ele só perdia os movimentos mesmo, só perdia a coordenação. O que mais nesse estágio todo é mais difícil? Para suportar e ver o que eu vi naquele momento com o Rui, com Asa Branca, eu achei que ele não ia suportar e que eu ia suportar. Qual foi esse momento? Alguns dias antes dele se internar, eu já estava entrando em desespero, porque os médicos diziam que o problema dele era abstinência. Eu não acreditava em abstinência, eu acreditava que tinha algo mais sério. Então eu ficava debatendo com os médicos. E aí foi quando eu cheguei para ele e falei, Emílio Ribas, é referência, eu já conheci o hospital, vamos para lá. E foi lá, nós chegamos no dia 10, dia 11, ele foi internado. E realmente, eu não acreditava que o Rui saísse do hospital. Ele tem medo da morte? Ele não quer morrer. Ele sempre disse, eu prefiro ficar na cadeira de roda, eu prefiro ficar cego, prefiro ficar de qualquer jeito, mas eu quero viver. Eu acho bonito isso, porque é o seguinte, muitas pessoas... eu tenho um amigo que fala uma coisa... amo demais esse cara. Ele fala o seguinte, tem gente que tem uma espinha e faz da espinha um câncer. E tem gente que tem um câncer, mas é tão grande, a pessoa é tão... que tem tanta fé, tem gente que tem câncer e faz do câncer uma espinha. Verdade. A vida vale sempre, sempre. Doente ou não, a vida é um milagre. As pessoas não se apegam a isso, que engolir... Você pegar um copo de água e engolir, é um milagre. Porque tem gente que precisa de sonda. Você falar oi é um milagre. Porque tem gente que está aqui com a garganta, com a tracostomia, e não consegue falar, não consegue comer. Tem gente que precisa de outras pessoas para levar uma... Você pega... Quantas vezes você pega a tua mão para alimentar e levar o garfo até a tua boca? Você sabe que tem muitas pessoas que não conseguem se alimentar, que precisam de outras. Você se limpa, você foi no banheiro hoje quantas vezes? Para fazer suas necessidades. Se você precisou de alguém para limpar você? Ah, Geraldo, pois tem gente que precisa de outras pessoas para se limparem. É verdade.
É verdade. Por tudo isso, a vida é um milagre. É um milagre. Agradecer sempre. Agradecer sempre, com certeza. Nunca, até a água que você bebe, tudo agradecer. E voltando ao assunto que você me perguntou, uma coisa que me preocupava muito, assim, eu tinha medo que o Rui fizesse passagem, porque eu sempre achei que ele não estava espiritualmente preparado para ir embora. Porque, infelizmente, ele não teve uma educação religiosa. Ele não tinha muita fé assim, não era? Ele tem muita fé em Deus. Ah, vem cá, vamos para lá. E cada um tem seu entendimento religioso, né? Verdade. Cada um tem. Verdade. Quando verdade. chega a hora quando chega um momento difícil de uma doença, cada um reage de um jeito, né? Exatamente. Tanto que nós tivemos pessoas evangélicos orando por ele. Nós Todo mundo. Você viu que você percebeu que todo mundo ficou muito movido, né? Muito movido. Nós tivemos todas as religiões. Perguntavam para mim, posso no hospital fazer uma oração? Os evangélicos, claro que pode. Não só pode como deve. E os amigos deles? Amigos. São poucos, né? Deve ser Os amigos estão presentes, os amigos. Vamos chamar o elevador? É aqui? Isso. São poucos. Vem cá. Vamos lá. Vem cá, Chico. Estamos chegando para ver como que tá o Rui, para saber como que tá. Antes de chamar aí o elevador. É o oitavo? Oitavo. Está aqui, Chico, oitavo andar aqui. Ele sente saudade de alguém que ele fala que abandonou, amigo, não precisa nem dizer nome. Ele não fala. Infelizmente ele se fechou e não fala. Mas ele sente, porque ele não é bobo, ele é muito inteligente, ele está lúcido. E ele sente. Mas tem muita gente ainda do nosso lado que tem me dado força, tem nos mantido, nos ajudado. E só que, assim, o rodeio em si, ele pode contar com os fãs do rodeio, que são os fãs e algumas pessoas do rodeio, porque o rodeio em si, os grandões do rodeio, aquele povo que ganhou muito dinheiro no rodeio, os políticos, os grandões da política, que ele pôs dentro de arena, que ele fez ganhar a eleição, esses abandonaram. Eu tenho certeza que na hora que essa matéria for pro ar, muita coisa vai mudar aqui. Eu acredito também. A gente vai unir as pessoas, todo mundo vai assistir e vai querer ajudar. Eu acredito. E agradeço. Vamos lá? Vamos lá. Aqui para mim, Chico, por favor. A mesma surpresa de vocês, o mesmo impacto, o mesmo tudo vai ser o meu, porque a última vez que eu vi o Rui, a última vez que eu vi o Asa, acho que foi, se eu não tiver enganado, em 97, eu acho que eu vi ele. Em 97. Barretos. Foi no interior, não foi em Barretos, eu estou tentando lembrar a cidade, mas eu tenho certeza que foi no ano de 1997. Ele comentou alguma coisa, eu não lembro a cidade também. Ele comentou alguma coisa. Vamos lá? Vamos lá. Pode entrar, Geraldo. Asa. Rui. Posso entrar, querido? Vamos lá.